preciso obedecer a Deus antes que aos homens. A palavra de hoje retirada dos Atos dos Apóstolos, inclusive os Atos dos Apóstolos nos mostra a atitude dos primeiros cristãos, a atitude de homens e mulheres que de fato abraçaram a fé e criaram esta identidade cristã. Uma identidade cristã não simplesmente de palavras ou simbolismos, mas identidade cristã vivenciada através das obras. E é importante nós termos isso na consciência e no coração. A identidade cristã não é uma roupagem favorável para esta ou aquela situação. Identidade cristã não é pieguismo, não é fanatismo, não é uma ideologia. Identidade cristã é uma atitude de vida, é uma opção de identidade, é tornar visível, através das atitudes, do testemunho, aquilo que eu optei seguir, ou seja, o Mestre, Cristo. Então é trazer para as nossas atitudes, para o nosso comportamento, aquilo que Cristo viveu e que me propôs viver, e eu que livremente aceitei. É interessante ter isso na mente e no coração para que não caiamos em fundamentalismo ou teorias ou ideologias achando ou manipulando o cristianismo de acordo com aquilo que me é favorável ou partidário. Então, quando nós ouvimos a palavra de hoje, dos Atos dos Apóstolos, que é preciso obedecer primeiro a Deus antes que os homens, temos que entender o contexto, temos que perceber concretamente a atitude de Pedro diante do Sinédrio, aonde o sumo sacerdote havia proibido os cristãos de falarem da experiência, de viverem essa experiência. Então queriam calar a voz, mas de homens e mulheres comprometidos com o ideal cristão. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o ser humano, em nome de Deus, se torna arbitrário, egoísta. Utilizando o nome de Deus, se torna mesquinho, se torna manipulador. E nós não podemos esquecer que obedecer a Deus, se colocar à disposição de Deus com essa identidade cristã, é preciso perceber o bem comum de todos. O que de fato a obediência a Deus, o amor a Deus me leva ao compromisso e ao amor concretamente aos meus irmãos e minhas irmãs. Porque dizer que amamos a Deus, que obedecemos a Deus e não temos o mínimo de respeito e de amor ao próximo, nós somos mentirosos. É mentira. Aqui é um amor de ilusão. Aqui é um amor egocêntrico. Por quê? Se o meu amor ele é cristocêntrico, ou seja, Cristo é o centro, é a raiz do meu amor, da minha fé, da minha obediência, não tem como desrespeitar o irmão. Não tem como viver numa bolha ideológica, partidária disso ou daquilo, de X e de Y, e deixar Cristo simplesmente como um amuleto quando me é favorável. Então isso é muito importante. Seguir em frente, ir em frente com essa identidade cristã, para não nos perdermos no meio do caminho. Então qual é a minha base? Quem de fato é esse Cristo que me deu uma missão em mãos? E de que maneira eu estou vivendo essa missão? Porque Pedro, quando ele é
interrogado pelo Sinédrio, que ele diz que é preciso obedecer a Deus em primeiro lugar, é porque a obediência de Pedro a Deus era um constante fazer o bem para o irmão, curar os doentes, respeitar o outro, se colocar a serviço do outro, aquilo que nós falamos na Quinta-feira Santa. Permanecer com o avental do serviço e do amor. Isso é a identidade cristã. Aqui está a obediência a Deus. Porque senão, corremos um sério risco de usar o nome de Deus em vão para continuar tirando vantagens daquilo que me interessa e daquilo que me é favorável, daquilo que eu julgo como a verdade maior, a supremacia maior. E a partir daí, eu estou sim usando o nome de Deus em vão para vantagens pessoais. Vamos em frente. Continuemos a fazer o bem, obedecendo a Deus acima de tudo, com esse desafio de amar o próximo, de servir o próximo, de buscar o bem comum como Ele nos amou. Deus te abençoe e te guarde. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.